Abra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A Bíblia diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta que guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o anjo, ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, e o seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo lhe apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as mãos para cá, meus irmãos. Estenda as mãos, abençoe a minha vida em nome de Jesus. Pai, a minha vida está diante do Senhor, Pai. Eu preciso da Tua misericórdia e esse povo necessita da Tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, trava os meus lábios, Pai, para tudo que é carnal, para tudo que é o que eu ouvi, o que eu assisti, o que eu enxerguei, mas é o que o Teu coração deseja para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, cobre-me, Senhor, com a Tua misericórdia. Coloca o Teu anjo ao meu lado, Senhor, ó Pai. Faz sinais, prodígios e maravilhas, conforme o poder do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, que dia glorioso esse. Que nós podemos fazer um culto cívico, um culto intercedendo por nossa nação. E nós vamos ver hoje o que o Senhor, nosso Deus, fez pela vida de um homem. E traçar um paralelo do que Ele pode fazer por nossa nação também. Se você crê em nome de Jesus, tudo é possível. Eu creio, meus irmãos, que o Espírito Santo sabe exatamente o que você necessita. O que você precisa hoje. Por isso, o meu coração regozijou quando nós cantamos. Ele sabe o que nós esperamos. Ele sabe, meus irmãos. Ele, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Ele conhece as profundezas de Deus. E Ele sabe exatamente o desejo do seu coração. Essa semana eu tenho algo no meu coração, uma palavra que ecoa no meu coração dizendo à minha vida: eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado de você, eu tenho intercedido por você. Sabe quando a palavra fica queimando no seu coração? E foi uma semana em que eu completei os meus 48 anos. Eu estava precisando de uma oração. Porque veja, meus irmãos, nós oramos por tantas pessoas. Quando meus filhos fazem aniversário, eu oro por eles. E quando o pastor faz aniversário, né? Quem que ora pelo pastor? Então, naturalmente, você fica ali na expectativa. E há um trabalho maravilhoso aqui do pastor Vinícius, que nos liga sempre no aniversário. Se você quiser deixar a sua data de aniversário para ele, ele vai ligar para você. E no momento então do dia em que eu estava esperando que alguém ligasse, ele ligou a mim.
e disse: olha, posso fazer uma oração por você? Eu disse: sim, pastor, pode fazer uma oração. E eu entendi, meus queridos irmãos, que era um cuidado de Deus sobre a minha vida. Como se fosse um pai orando por um filho. Eu disse: pastor, eu recebo essa oração, recebo essa bênção como a bênção de um pai para um filho. Porque nós somos órfãos desde os 4 anos de idade. E existem necessidades na alma do ser humano, existem necessidades no espírito do ser humano, que Deus sabe. Ele sabe exatamente o que a nação do Brasil precisa para esse ano. Ele sabe exatamente o que a sua casa que nos assiste precisa nesse momento. Ele sabe. Então, após a oração, a voz ecoou de novo: eu tenho cuidado de você. Não se preocupe. Eu tenho olhado, intercedido por você, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 34, dizendo: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está assentado à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Isso é uma verdade, meus irmãos, que tem que estar cravada no seu coração. Independente da situação que você chegou até hoje, independente da situação que a sua casa está passando nesse momento, no céu, no mundo espiritual, há um trono e há um rei sentado à direita de Deus Pai, coroado nosso Senhor, ressurreto. E Ele está lá intercedendo por você. Nada passa aos olhos do Senhor, creia. Ele intercede, sabe da necessidade da sua vida, Ele sabe. Então, meus queridos, Ele tem cuidado de nós. Você crê que Ele cuida de você, meu irmão? Você crê? Você crê que Ele pode enviar o seu anjo para cuidar da sua casa? Você crê que Jesus, o nosso Senhor, se nós orarmos, Ele pode enviar o anjo dEle em favor de uma nação? Um anjo para cuidar de uma nação inteira, meus irmãos, para guerrear por nós. Nós cremos. No Velho Testamento, há algo que enfatiza bem isso. O profeta Daniel, ele ora e jejua por 21 dias. E a palavra diz que ao final desses 21 dias, o anjo vem a ele e diz: Daniel, não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a compreender. Sabe quando você ouve aquela frase? Você tem que fazer de coração. Que não é da boca para fora, é de coração. Por isso o anjo disse a Daniel: quando você aplicou o seu coração a compreender, Daniel, e a se humilhar perante o Senhor, foram ouvidas as tuas orações, foram ouvidas as suas palavras no mesmo dia, Daniel. E eu vim aqui para te socorrer por causa das tuas palavras. Olha, um Deus que ouve a sua oração, pela sua casa, pelos seus, pela sua família. É um Deus que não está com os ouvidos, como a palavra diz. Não é um Deus de cera, não é um Deus de madeira. Ah, meus irmãos, que tem olhos, mas não pode te ver. Tem ouvidos, mas não ouve a tua oração. Os pés dele estão cravados, que eles não podem caminhar diante do Senhor. Não, as mãos do Senhor estão estendidas em favor da tua casa. Os pés do Senhor caminham agora em direção ao teu pai, à tua mãe, aos teus filhos, abençoando a tua casa. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, como o anjo disse a Daniel, intentou o coração a se humilhar diante de Deus, e orar, buscar incessantemente, e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, Senhor, como a música que cantávamos antigamente: Deus, sara essa nação. Devemos voltar a cantar: Senhor, sara a nossa nação, Pai, pela nossa oração, pelo nos humilharmos diante do Senhor, pelo nos convertermos dos nossos caminhos errôneos, Senhor. Venha, Senhor, sara a nossa terra. O Brasil precisa ser sarado, meus irmãos, mas não só na política. O Brasil precisa ser sarado no mundo espiritual. Deus tem algo grande para o Brasil, creia, em nome de Jesus. O texto que lemos, meus irmãos, ele termina dizendo, Pedro dizendo: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes,
e de toda a expectativa do povo judaico. Meus queridos, Herodes, ele estava fazendo um jogo político. Ele era um rei de Israel, um rei da linhagem de Israel. Mas ele se voltou, meus irmãos, com tudo aquilo que ia contra o nome do Senhor Jesus. Ele se uniu com aqueles que não criam que o Senhor Jesus veio em carne. E meus irmãos, ele manda matar então a Tiago, e o povo se alegra. E Pedro diz, o povo judaico tinha uma expectativa, e Herodes tinha uma expectativa pela minha morte, e o Senhor me livrou. Veja, meus irmãos, era a política que Herodes estava fazendo. Eu pergunto a você, quais são as expectativas contra a nossa casa e contra a nossa nação? Quais são as expectativas, as pesquisas, as projeções? Quais são os intentos, meus queridos irmãos? Quais são as expectativas? Quem nos livrará com braço forte? Quem nos livrará? Quais são as expectativas contra a nossa nação? Meu querido, eu quero dizer para você, parece um jargão de pregador, mas a última palavra vem do Senhor. É o Senhor que tem o comando. A Bíblia diz que nele está o sim e o amém. Apocalipse diz que um dos nomes dele é amém. Toda vez que você fala amém, você está falando o nome do Senhor Jesus. O nome dele é o amém. O carimbo da vitória é dele. A palavra é dele. A Bíblia diz que com ele nós desbaratamos exércitos, quebramos cadeias, saltamos muralhas. A Bíblia diz que com ele, meus irmãos, os jovens correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Com ele eu salto muralhas, meus irmãos, mas tem que ser com ele. E a diferença é uma igreja que ora. Porque a Bíblia diz no verso 5, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante da igreja por ele. Meus irmãos, você que está nos assistindo e você que está aqui, não cesse de orar. A importância da oração, não cesse de orar a Deus pela sua casa, pelos seus filhos. Ore, ore, ore. O Senhor deseja ouvir a tua voz, intercedendo e clamando pela sua casa em nome de Jesus. A igreja orava por Pedro incessantemente. E a Bíblia diz que quando Herodes estava para apresentá-lo, na mesma noite, Pedro dormia. Algemado, meus irmãos, pelas mãos e pelos pés, a 4 homens. Ele dormia, meus irmãos. O que é isso? O que é dormir diante de uma adversidade dessa, sabendo que no outro dia, assim como aquele discípulo foi morto à espada, ele também seria morto? É a fé, meus irmãos, dormir diante disso. É a fé de conhecer o nosso Senhor Jesus e saber do poder do nosso Senhor. Dormir diante da adversidade é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo mais ele fará. Dormir diante da adversidade é descansar no Senhor, descansa no Senhor e ele satisfará aquilo que deseja o teu coração. Dormir diante da adversidade é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Descansará. Dormir diante da adversidade é saber que o Senhor reina, está vestido de majestade, ele se revestiu de fortaleza. O rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, jamais será abalada. Pedro sabia disso. Ele já tinha passado um momento, meus irmãos, no mar da Galileia, onde as ondas fustigavam o barco, elas batiam, Jesus estava dormindo, meus irmãos. Talvez Pedro, conhecendo o mar, ele pensava: olha, vamos fazer isso, vamos jogar os pesos, vamos jogar as coisas para fora, mas aquilo não adiantava, ele olhava novamente, Jesus dormindo naquele lugar. Meus irmãos, eu creio que todos ali fizeram tudo, fizeram o máximo das coisas, fizeram tudo o que poderiam fazer, mas quando não adiantava mais, então tiveram que acordar Jesus. E a pergunta a Jesus era: mestre, não te importas, mestre, que nós pereçamos? Mas Jesus disse a eles, Jesus se levantou e disse: mar, aquieta-te,
Vento, acalma-te. E Jesus chama aqueles homens de tímidos na fé. Havia uma timidez na fé. A igreja do Senhor Jesus, nos últimos dias, eu creio que vai perder essa timidez cada dia mais. Vai se entregar nas mãos do Senhor Jesus de tal forma, meus irmãos, como uma criança se joga nos braços do Pai. É assim que tem que ser. Eu creio, como a Bíblia diz, que nos últimos dias eu viverei o teu Espírito sobre toda a carne, derramando sobre a igreja, trazendo um avivamento tal que nós nunca vimos até hoje. Eu creio. Por isso Pedro naquele momento, ele disse: eu não vou ser tímido novamente. Eu vou dormir, descansar no meu Senhor. Eu vou dormir e descansar nas mãos do Senhor. Sabe, meus irmãos, quando o anjo vem, quando o anjo do Senhor vem, ele quer operar na sua casa, na sua nação, na minha vida, mas ele tem um objetivo: trazer uma mensagem a você, em nome de Jesus. Proclamar algo dos céus. Todas as vezes que os anjos desciam aqui na terra, eles vinham para proclamar algo de Deus. O anjo chegou a Zacarias e disse: Zacarias, você vai ter um filho. Eu assisto diante de Deus, Zacarias, eu sei o que está acontecendo diante de Deus. O anjo chegou a Maria e proclamou a Maria que haveria algo novo no corpo dela, o nascimento do nosso Senhor Jesus. E o anjo chega nesse lugar, meus irmãos. Veja no verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. A primeira coisa que o anjo de Deus quer trazer para a nossa nação é luz sobre a escuridão. Se nós orássemos e fizéssemos esse culto cívico somente, meus irmãos, para as coisas desse mundo terrenas, enxergando somente uma mudança política e intercedendo por isso, nós seríamos, como Paulo disse, os piores de todos, porque não enxergaríamos, meus irmãos, daqui a 1 milhão de anos, que nós estaremos apaixonados por Jesus. Não foi isso que nós cantamos? Então, meus queridos, quando o anjo vem, ele quer trazer luz. Luz para a sua casa, luz sobre a escuridão, luz sobre essa nação do Brasil, luz sobre as crianças, luz sobre tudo na nossa nação, meus irmãos. E outra coisa que ele quer fazer: despedaçar as cadeias. Meus irmãos, não adianta a política estar boa se as cadeias estão prendendo homens e mulheres. O objetivo do Senhor é quebrar cadeias da nossa nação, quebrar cadeias do assalto, do assassinato, cadeias do sequestro, cadeias do tráfico de drogas, cadeias, meus irmãos, do suicídio na nossa nação, cadeias da quebra de alianças de casamento, cadeias, meus irmãos, que levam homens a drogas, levam a homens pensar que são mulheres, mulheres pensar que são homens, quebrar as ideologias. Esse é o objetivo do anjo do Senhor, vira sobre essa nação, vira em direção dos céus para a nossa nação, para quebrar cadeias, trazer a luz onde está escuro, em nome de Jesus, e ditar um novo caminho. A Bíblia diz: logo que o anjo sobreveio, uma luz entrou na prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias se caíram das suas mãos. Glórias a Deus. Senhor, quebra as cadeias da nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Cadeias que vêm desde o descobrimento do Brasil, cadeias em nome de Jesus do engano, cadeias que vieram sobre a nossa nação, em nome de Jesus sejam quebradas, cadeias espirituais. O anjo do Senhor vem para isso, meus irmãos, creia, em nome de Jesus. O anjo diz a Pedro: cinge-te depressa, calça as sandálias e põe a capa. Sabe, meus irmãos, o anjo do Senhor não quer somente abençoar a nossa vida financeira, não quer somente nos curar, não quer somente trazer a paz no nosso interior.
Quando ele diz: Pedro, calça as sandálias, Pedro, cinge os lombos, Pedro, coloca a tua capa, Pedro. Meus irmãos, tem que ser depressa, tem que ser com pressa, meus irmãos. Não dá mais tempo, tem que ser com pressa. Eu lembro lá do deserto, meus irmãos, quando o anjo de Deus, o anjo da morte enviado por Deus, ia passar sobre aquele lugar. A ordem era essa: calça, cinge os lombos, coloca a cinta, coloca as sandálias nos pés, coloca assim a sua capa. Você vai sair desse lugar, você vai para um lugar melhor, você vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Eu prometi, eu sou o Senhor que cumpro a nova Canaã. Nós também, meus irmãos, o anjo traz aqui a memória, o que nós temos que trazer esperança. Nós não podemos viver somente para esta vida, temos que calçar também as nossas sandálias, cingir os nossos lombos e saber que estamos a caminho de um novo lugar. Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Nós estaremos com Ele eternidade em eternidade junto com o nosso Senhor. Prepara a tua vida, prepara-te para encontrares com o teu Deus, em nome de Jesus. Não é somente uma mensagem de libertação, é uma mensagem de quebrar cadeias, trazer luz, mas é uma mensagem para você acordar. Acorda, igreja do Senhor, estamos caminhando para algo maior, estamos caminhando para Nova Jerusalém. Ele vai nos dizer: eu desejo ouvir do Senhor 20, benditos de meu Pai, possui por herança a terra que está preparada para vocês, será gozo no Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome. Nós temos que entender, o anjo traz aqui uma libertação para a vida de Pedro, quebra cadeias, traz a luz, mostra um caminho. É dessa forma que nós temos que pensar nessa manhã. Sabe, meus irmãos, o anjo do Senhor quer se manifestar a mim e a você, a sua casa, a nossa nação, hoje. Mas para quebrar essas cadeias, e nós vamos orar. Coloque-se de pé, meus irmãos. Nós vamos orar diante do Senhor agora. Entenda que todas essas bênçãos estão preparadas para você. Seja qual for a prisão que está diante da tua casa hoje, você viu que o nosso Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Ele pode vir em direção à sua casa. Ele pode vir em direção à sua vida. Ele sabe o que você espera dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Obrigado. Nesse momento nós vamos interceder também por José, Moacir, Jussara, Murilo, passando por câncer, Fábio, passando por vícios, Elisete, família, Ângela, Carmen, Maria, Luciana, Tatiana, Lucia, Lucilene, Joaquim, Carlos, Daniel, Danilo, William, Thierry, Antônio, Mateus, Augusto, Raíza, Cláudia, Lúcia e Ângelo. Todos os que pediram oração, creiam em nome de Jesus. O anjo do Senhor vai em sua direção, em nome de Jesus. Mas para fazer todas essas coisas, trazer luz para a sua casa, que você se converta do seu caminho, quebrando as cadeias que te prendem, em nome de Jesus. Mas você tem que ter noção que o Senhor é por você, e Ele deseja também uma atitude da sua casa. Em nome de Jesus, é assim que você tem que crer. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir.
Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.